Esse vídeo aqui é a parte 2 da criação do nosso modelo de Machine Learning completo para previsão de inadimplência, onde a gente está criando um modelo do zero até colocar em produção e deixar todo esse processo de forma automática. Então vamos lá continuar. Aqui vamos dar continuidade no nosso projeto. Essa aqui é a parte 2, é o segundo vídeo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, o link está aqui na descrição. E bora continuar. O que a gente fez nas etapas anteriores? Nós já preparamos toda a nossa estrutura para receber todos os dados de forma automática, para a criação do nosso modelo que a gente vai fazer lá no Python. Aqui a gente criou o banco de dados, já criamos as tabelas e já criamos as procedures de extração de dados. Só vou recapitular aqui a procedure de extração de dados, porque a gente vai agora executar essa procedure, deixar ela de forma automática e começar os trabalhos lá no Python. Antes da gente executar aqui a nossa procedure, eu só quero explicar direitinho para vocês o que essa procedure vai fazer. Olha só, ela vai ser executada no nosso banco de dados, onde a gente vai receber os dados, que é o nosso banco chamado modelos preditivos. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um insert na tabela extração dados sistema, que nós já criamos anteriormente. E aí ele vai fazer o select aqui de todos os dados que está lá do nosso banco de dados RP. E para ele chegar lá no banco de dados, que é o nosso RP, a gente tem que colocar aqui, ó, depois do from, o nome do banco de dados. O nosso banco de dados lá, que é o nosso RP que a gente está simulando, não chama sistema banco. Então a gente coloca sistema banco, 2 pontos aqui, para o SQL entender o que? Que a gente está buscando os dados de um outro banco de dados e vamos inserir nesse banco de dados chamado modelos preditivos. Então olha lá, a gente coloca from, sistema banco, ponto, e o nome da tabela que a gente vai buscar, contratos financiamentos. Aqui a gente colocou um alias, esse A é um alias, um apelido para a nossa tabela. E aí a gente coloca um where aqui, fazendo o seguinte, a gente só vai buscar os dados onde não existir nenhum contrato aqui, ó. A gente está fazendo aqui o select from, extração dados sistemas e colocando um apelido aqui, um alias como B. Essa tabela aqui, extração dados sistema, é a nossa tabela que está no nosso banco de dados modelos preditivos. E aqui a gente só vai carregar os dados e colocar nessa tabela os contratos que não existirem ainda na tabela. Como assim? Porque imagina, a primeira vez que for executada vai carregar tudo, mas imagina que esse vai ser um processo automático rodando diariamente, toda noite lá vai lá fazer uma carga. Se a gente não colocar essa opção aqui, ó, que não existe um contrato desse já na nossa tabela, vai começar a duplicar as informações, ele vai começar a carregar os dados repetidos. Então a gente coloca aqui esse where, onde não existe, o contrato, que aqui ó, select from é só para ver se está existindo. Se existir aqui, ele vai trazer o número 1. Então se ele trouxer alguma coisa, é que existe, aí ele não vai carregar. Mas aqui a gente está fazendo o seguinte, aqui a gente está fazendo um relacionamento do número do contrato dessa nossa tabela aqui, atual, do banco de dados dos modelos preditivos, com o número do contrato lá do banco de dados do sistema RP. Então, se o contrato não existir, ele vai sempre incluir. Então, na primeira vez que a gente executar, ele vai carregar tudo. Na segunda vez, na terceira e assim por diante, ele vai fazer só carga incremental. Isso vai ficar mais rápido de ser executado e também vai evitar que os dados sejam duplicados. Então, aqui eu quis só explicar bem para vocês entenderem direitinho o que a procedure vai fazer. A gente já tem essa procedure criada que a gente criou anteriormente. Vamos fechar aqui e aqui vamos deixar aberto somente aqui, ó, o select da nossa tabela atual, do nosso banco de dados que vai receber a carga, tá vendo? Pode ver que aqui a gente dá um executar, ele não tem nada, tá vazia ainda, a gente ainda não fez a carga. E aqui é a nossa tabela lá do nosso RP, ó, sistema banco, tá vendo? Contratos financiamentos é o nome da tabela, onde a gente tem os dados. Então a gente já criou a procedure para pegar os dados daqui e trazer para cá. Agora a gente tem que executar isso, só que como isso vai ser automático, então a gente tem que criar um job. Geralmente esse job no SQL, para deixar isso automático, é um DBA que cria ou um pessoal ali que administra o banco de dados, algum analista que vai criar. Mas se você precisar fazer essa criação de forma automática, vamos supor que você está prestando um serviço e a pessoa ali não tem quem administra o banco de dados. Eu vou te ensinar aqui a fazer isso, porque aí é mais uma coisa que você vai saber fazer
Ou seja, tudo isso aumenta ali os seus conhecimentos, a caixinha de ferramentas, e você pode proporcionar mais tipo de serviço com melhor qualidade para os seus clientes ou na empresa que você trabalha. Então vamos lá. Então, para a gente criar um job, ou seja, um trabalho que seja automático para todo dia fazer aquela carga, a gente vai vir aqui, ó, vamos expandir essa aba aqui, ó, SQL Server Agent, a gente vai clicar aqui, ó, no maisinho, tá vendo? Ele vai abrir aqui, ó, trabalhos. Se o seu SQL tiver em inglês, vai estar aqui Jobs. Então a gente vem aqui, clica com o botão da direita em cima daqui da pastinha Trabalhos e coloca Novo Trabalho. Ele vai abrir essa janela aqui, onde a gente vai dar um nome para o nosso job. Vamos colocar aqui, ó, Carga Dados Modelos. Aqui esse proprietário a gente vai mudar, porque a gente não criou o usuário Python anteriormente, lá no vídeo anterior. Então a gente vai abrir aqui, ó, e vai clicar aqui, ó, em Procurar. Vamos pegar o nosso usuário Python. Vamos marcar ele aqui e vamos dar OK. Vamos dar OK aqui de novo. Pronto, a gente já colocou o nosso usuário que vai executar esse job. Lembra que esse usuário Python ele tem permissão para tirar os dados do sistema ERP, inserir os dados no novo banco de dados ali que a gente criou dos modelos? Então, a gente vai utilizar esse usuário aqui, usuários Python. Aí a gente vai vir aqui em etapas. Aqui, inicialmente, ele está vazio, tá vendo? É a etapa. O que vai ser essa nossa etapa? Vai ser a execução da nossa procedure. Então a gente vai clicar aqui, ó, novo. O nome da etapa a gente pode colocar aqui execução de procedure. Porque dentro de um job pode ter várias etapas. Aqui a gente só vai ter uma. Então a gente vamos colocar o nome de execução de procedure. A gente vai vir aqui, ó, esse tipo é uma transação de script, que uma procedure é um script que vai ser executado, a gente não vai mexer. Nem no executar com também a gente não vai mexer. Em qual banco de dados? A gente não criou a nossa procedure no banco de dados modelos preditivos? Olha lá, então a gente coloca aqui e aqui é o comando que a gente vai executar. Qual que é o nome da nossa procedure? O nome da nossa procedure não é esse aqui, space traz dados do sistema ERP. Esse é o nome da procedure, já está criado e dentro dela tem todo ali o select into para fazer a extração de um banco de dados e colocar no outro. Como que executa a procedure? A gente coloca aqui, ó, exec, escreve exec, espaço e aqui o nome da procedure. A gente pode clicar aqui, ó, em analisar, ó, pode ver que ele já dá aqui que tá ok, ele já checou a procedure e tá ok. A gente dá ok aqui. Se a gente vier no avançado, é onde a gente pode ir para a próxima etapa. Aqui a gente não vai fazer nenhum trabalho aqui, então a gente não precisa mexer em nada aqui. E aí depois de colocar o comando aqui, de vir aqui e ver que tá ok, a gente vem aqui e dá ok aqui, ó, para criar. Então ele voltou para essa tela aqui. Aqui já está criada a nossa etapa. A gente pode fazer uma agenda disso aqui, ó, em agendas, tá vendo? Você clica aqui em nova agenda. Aqui você colocaria, no caso para deixar isso automático toda noite rodando ali 1h da manhã. Então você colocaria aqui, ó, por exemplo, vou colocar teste, coloca aqui como recorrente, habilitado. E aqui você coloca diariamente. Colocou diariamente, repete-se a cada um dia, ou seja, todo dia vai fazer essa execução. E aí, qual o horário aqui? Se é 1 da manhã que a gente quer, ou se é 2, a gente coloca aqui o horário. Então a gente coloca aqui, ó, ocorre uma vez em 1h, ou seja, 1h da manhã todos os dias, diariamente. E quando começa? No caso, a gente colocaria aqui uma data para começar, pode ser qualquer data, tá? Aqui no caso está colocando aqui a data, ele traz a data default. Então colocaria hoje mesmo, vamos começar hoje. Hoje à noite já começa a fazer todo dia ali a carga. E quando a gente der ok, prontinho, isso já está configurado no SQL para todo dia 1h da manhã, ele vai lá e chama aquela procedure e executa. Então é só a gente vir aqui confirmar, pronto, já criamos o nosso job. Então pronto, já criamos o nosso job, olha aqui, ó, carga dados modelos, tá vendo? Já está aqui o nosso job criado. Só que a gente não vai esperar até 1h da manhã para executar. A gente já quer ver as cargas, ó, agora, porque se a gente rodar não tem nada. Só que a gente quer fazer a carga já para ver se está tudo funcionando e começar os nossos trabalhos das nossas análises no Python. Então a gente marca aqui, ó, o nosso job, clica com o botão da direita, coloca aqui, ó, iniciar trabalho na etapa. Quando a gente clicar, ele começa a rodar, ele já está rodando aquele job que ele iria fazer 1h da manhã, só que a 1h ele vai fazer de novo. Então a gente vem aqui, fecha, pronto. Se a gente constar aqui, ó,
a gente está no nosso banco de dados, modelos preditivos, e se a gente fizer um select na tabela agora, olha lá, já fez a carga dos dados. Viu que rápido? Então essa etapa de carga dos dados, de você extrair os dados do RP e jogar para o banco de dados, onde a gente vai fazer todo o trabalho ali no Python, essa carga já está ok e automatizada. Agora vamos lá para o Python começar a analisar os dados. Agora aqui no Python a gente vai começar todo o nosso trabalho de análise exploratória, tratamento de dados. A gente vai fazer todas aquelas etapas passo a passo aqui, tudo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então vamos lá e vamos começar coletando nossos dados. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, passo a passo, na prática, e ainda disponibilizo todo o código-fonte para vocês. Creio que isso vai te ajudar muito. Então vale a pena, se inscreve aqui para você sempre ficar por dentro das novidades. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro passo, a gente vai importar os nossos pacotes. Vamos executar aqui para o Python carregar os nossos pacotes. Quais são os pacotes que a gente está usando? O pacote Warnings, os Pandas, o Matplotlib, que é para a gente gerar gráfico, Seaborn, também para a gente gerar alguns gráficos. E aí a gente vai usar o Scikit-learn, porque eu já expliquei também em outros vídeos. O Scikit-learn é um pacote muito poderoso para a ciência de dados, onde ele tem vários algoritmos ali de modelos preditivos para a gente criar os nossos modelos de machine learning. E não só para criar modelos, ele tem também muitos pacotes para tratamento de dados, para one-hot encode, para balanceamento de variáveis e muito mais. Então por isso que a gente vai importar aqui o Scikit-learn, o Random Forest, que é o algoritmo que a gente vai utilizar, o Grid Search CV, o Train Test Split, que é para a gente separar as variáveis de treino e de teste, onde o Scikit-learn já fornece essa biblioteca que separa isso de forma automática. Aqui a gente vai utilizar também o Label Encode para fazer o one-hot encode. Mais para frente, quando a gente entrar nessa etapa, eu vou explicar tudo bem em detalhes para vocês e assim por diante. E aqui o Filter Warnings, simplesmente para a gente ignorar as mensagens de alerta. E aqui esse pd.setOption, tanto como max columns e como max rows como none, é porque quando a gente visualiza ali, a gente utiliza o head ali do nosso pandas para ver as primeiras linhas, ele vem por limite uma determinada quantidade de coluna e de linhas. Aqui é para a gente não estabelecer nenhum limite, ou seja, como o nosso conjunto de dados ali vai ter várias colunas, então a gente vai poder visualizar todas essas colunas. Por isso que a gente coloca essas duas opções aqui também, tá? Então vamos lá, aqui a gente já importou nossos pacotes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai coletar os dados do nosso SQL. Imagina que a gente já tem parte do processo automático, os dados já estão sendo coletados toda noite lá e disponibilizados para nós. Agora a gente vai fazer o trabalho aqui, todo o trabalho ali para a gente poder criar um modelo de machine learning, que é fazer as análises exploratórias, os tratamentos, para no final a gente deixar tudo automático também. Tá? Então aqui essa etapa é aquela nossa etapa de cientista de dados mesmo, de análise, de avaliação, de análise de variáveis, de observações, de limpeza, de tratamento e muito mais. Como que a gente coleta os dados do SQL? A gente importou aqui esse pacote, ó, PyMS-SQL, e colocamos aqui um apelido nele de SQL. É o pacote que vai fornecer ali a biblioteca de conexão e de utilização de integração com o nosso SQL. A gente já importou o pacote. Aqui a gente vai criar um objeto chamado conexão, que ele vai receber o que? O SQL, que é o nosso pacote que nós importamos, .connect, que é o método que faz a conexão. E o que a gente vai passar nos dados de conexão? A gente precisa passar 4 parâmetros, que é o localhost. No caso, o localhost é porque está na mesma máquina. Se for, por exemplo, em algum servidor, você coloca aqui o nome ou o IP do servidor. Você coloca o usuário Python, lembra do usuário Python lá que nós já criamos, já demos as permissões? Esse usuário Python, a senha do usuário Python e aqui o nome do banco de dados. Nós já temos os dados no nosso banco de dados chamado modelos preditivos. Então aqui ó, a gente já monta a conexão com esse banco de dados. Em seguida, a gente vai extrair os dados lá da tabela e jogar num data frame, para a gente começar a trabalhar com todo o nosso trabalho ali de cientista de dados. Então a gente cria aqui um objeto df original, que vai ser um data frame, e a gente vai receber o que? O pandas, tá vendo? O PD é o nosso pandas, que a gente importou também. E o read SQL query já é um método do pandas que ele lê tabelas SQL, e é bem simples de usar.
a gente só coloca esse comando aqui, entre parênteses, a gente coloca o select asterisk from e o nome da tabela que a gente vai extrair os dados. Igual a gente fez no SQL, é o mesmo comando, tá vendo? Coloca vírgula e coloca aqui, ó, conexão. A conexão tem todos os nossos dados de conexão. Só isso. Feito isso, automaticamente quando a gente executar, o Pandas já vai conectar no nosso SQL com esses dados de conexão aqui, vai fazer o select na nossa tabela e já vai jogar isso no nosso data frame. Em seguida, a gente vai só fechar a conexão com o SQL. Então olha lá, vamos executar e vocês vão ver como é rápido, olha lá. Já executou, viu? E agora aqui a gente vai começar a ter uma visão geral dos nossos dados. Então olha lá, vamos fazer um shape aqui no arquivo para a gente ver a dimensão do nosso data frame. A gente tem 10.415 linhas, que são observações, com 20 variáveis. Se a gente olhar aqui no SQL, olha lá, 10.415 linhas. Viu só, a gente já importou todos os dados e carregamos aqui para o nosso data frame. Pronto, agora o segundo passo, vamos dar um head no arquivo para a gente ver as primeiras linhas do arquivo. Então a gente tem número de contrato, data de assinatura do contrato, tipo do financiamento, a taxa ao ano, prazo de financiamento, cidade do cliente, estado do cliente, renda mensal do cliente, a quantidade de parcelas em atraso, quantidade de dias da primeira parcela em atraso, quantidade total de parcelas pagas, valor total das parcelas pagas, quantidade de parcelas em dia, que foi paga em dia, quantidade de dias mínimo de atraso, dias máximos de atraso, média de dias em atraso, valor do financiamento, valor da parcela, idade do cliente na data da assinatura do contrato. E aqui por final, que a nossa variável alvo vai ser essa aqui, ó, a inadimplência. Então aqui a gente tem esse assim, que a gente só está visualizando as primeiras linhas. Se você quiser visualizar mais linhas, basta colocar aqui a quantidade de linhas que você quer ver. Vamos colocar 30 aqui, ó, e vamos executar de novo, tá vendo? Olha lá, agora aqui a gente já tem 30 linhas. E se você ver, então aqui tem não e sim, que é a nossa variável alvo. Aqui vai ser um modelo preditivo de classificação. A gente vai utilizar o Random Forest Classifier para criar o nosso modelo de Machine Learning. Mas antes vamos continuar aqui com todo o nosso trabalho de análise, que tem muito trabalho pela frente. Aqui a gente vai visualizar se tem valores missing no nosso data frame. O que a gente faz? Coloca aqui, ó, def original, que é o nosso data frame, ponto isNull, é se tem valor null, ponto sum, ele vai fazer uma contagem de quantas linhas tem com valor missing em cada variável. Olha lá, aqui a gente só tem, ó, nessa variável valor total de parcelas pagas, nós temos 4, e aqui, ó, idade da data assinatura do contrato, nós temos uma. Então no total aqui, ó, nós temos 5, tá vendo? O que a gente então vai colocar aqui na nossa análise? Analisando os dados missing, podemos constatar o seguinte: a variável tal possui um registro e a variável total parcelas pagas possui 4 registros. Como a gente tem um total de 10.415 observações, então excluir 5 observações não afetará o nosso trabalho. Então aqui a gente já anotou um item que a gente tem que fazer, um ponto aqui que a gente tem que tratar na nossa etapa de tratamento de dados. Bora prosseguir, vamos lá. Vamos ver os tipos das variáveis. Então com o comando aqui info, a gente chama o nosso data frame, def original.if, verbose igual a true, é só para ele exibir tudo, caso tenha muitas linhas, ele vai exibir todas as linhas. E aqui a gente consegue ver o tipo ali das nossas variáveis, tá vendo? O tipo das nossas variáveis. Nós temos variáveis tanto numéricas como categóricas. Isso a gente vai também separar, analisar e tratar cada uma delas. E vamos avaliar também o período que nós temos esses dados coletados. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente declara uma variável aqui como início e coloca pd.toDateTime, que a gente está convertendo para uma data e hora, o data frame original, o campo data de assinatura do contrato. E aqui a gente vai pegar .dt.date.min, que significa o quê? Que a gente vai pegar a menor data, a data mínima. E aqui no fim a gente faz da mesma forma que aqui em cima, usando pd.toDateTime. E aqui a gente coloca entre parênteses, porque aqui a gente está convertendo, tá vendo? ToDateTime, a gente está convertendo esse campo aqui para DateTime, para a gente poder em seguida colocar .dt.date.max, que é o que? A data máxima. E aqui a gente vai exibir, ó, vai dar simplesmente um print, vai colocar o período dos dados de início até o fim. Quando a gente executar, olha lá,
período dos dados de 10/1 de 2012 até 14/11 de 2022. Bom, vamos prosseguir aqui. Aqui a gente quer ver o que? Os valores únicos que a gente tem por cada tipo de variável, para ver se a gente já consegue retirar alguma coisa ali do nosso dataframe. Porque concorda que se o dataframe tem uma variável que só tem um valor, isso não vai ter impacto no modelo. Então a gente já pode ir retirando e deixando o nosso dataframe menor ali, para quando a gente for treinar o modelo, ser mais rápido. Então olha lá, o que a gente faz aqui? Aqui a gente poderia verificar variável por variável, mas dessa forma a gente automatiza o processo e deixa mais rápido. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma lista chamada valores únicos. Está vendo que essa lista é aqui um objeto inicialmente vazio, é uma lista vazia. Ah, por que é uma lista? Porque quando abre e fecha colchetes, é uma lista. Se você quiser aprender mais detalhes sobre listas, eu vou deixar um link aqui na descrição que eu já fiz um vídeo só sobre listas. Aí vale a pena depois você dar uma olhada também. Então aqui a gente vai criar uma lista vazia e aqui a gente vai fazer um for. Onde que a gente vai fazer o for? A gente vai colocar aqui for i in no nosso dataframe original.columns. A gente vai fazer por todas as colunas do nosso dataframe. E por que aqui de 0 a 20? Porque o nosso dataframe, tá vendo? Ele vem aqui até 19. Então a gente poderia colocar até 19? Poderia. Mas como é exclusivo, significou que a gente tem que colocar o 20 para ele ir até o 19, aí passou o 19, quando ele vai começar o 20, ele para. Então por isso que a gente coloca até o 20, porque a gente tem aqui do 0 ao 19. E aí a gente converte todo esse for aqui para uma lista, tá vendo? To list. Por que isso? Porque a gente embaixo aqui, a gente vai fazer um print na variável que ele está passando, e a gente vai contar aqui, convertendo e contando a quantidade de valores que a gente tem dentro de cada variável. Dessa forma, é como se a gente estivesse fazendo um select distinct ali nos nossos dados. Então aqui a gente vai fazer de novo aqui, valores únicos, que é a nossa lista que até o momento está vazia, ponto append. O append, ele vai inserir o dado na nossa lista. Então, o que a gente vai pôr entre parênteses? O mesmo comando de cima. A diferença é que aqui é para a gente ir vendo conforme o for está sendo executado. E aqui a gente vai fazer a mesma contagem e inserir isso dentro da nossa lista, para a gente ter a nossa lista para poder utilizar posteriormente. Vamos executar aqui, Como foi muito rápido, ele já executou. Se fosse um data frame maior, com mais colunas, você conseguiria ver linha por linha. Como aqui são poucas colunas muito rápido, dá a impressão que ele faz tudo de uma vez, mas não faz. Ele vai inserindo conforme ele vai fazendo for. Faz a primeira coluna, a segunda, a terceira e vai fazendo essa contagem aqui com o value counts, tá vendo? Que ele conta os valores. A gente já pode observar que essa variável aqui, tipo de financiamento, a gente vai poder retirar ela. Por quê? Porque ela só tem um tipo de valor. Qual que é esse valor? Se a gente vir aqui no nosso head, tipo de financiamento, é tudo financiamento imobiliário. Então, financiamento de algum imóvel, financiamento imobiliário. Então, a gente pode tirar essa variável porque ela não vai dar diferença, ela tem o mesmo valor. Então é mais um ponto aqui que a gente vai deixar marcado, tá vendo? Para a gente retirar quando a gente vai tratando nossos dados. Vamos para a próxima etapa aqui a gente já sabe que a gente vai conseguir retirar uma variável. Já deixamos anotado aqui para a gente fazer isso na etapa de tratamento de dados. Então vamos continuar aqui. Vamos dar um describe aqui para ver as medidas estatísticas, tá vendo? O describe é um comando que ele dá um resumo das medidas estatísticas para nós. E ele só vai fazer esse resumo em variáveis que forem numéricas. As variáveis categóricas, texto, tudo não tem como tirar medidas estatísticas. Então o describe, quando a gente executa, ele mostra aqui pra gente o count de cada coluna, tá vendo? A contagem ali, então todas têm 10.415, tá vendo? O valor médio aqui de cada variável. O STD é o Standard Deviation, que é o desvio padrão. Valores mínimos, aqui é o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. Aqui, se a gente observar aqui no final, a gente pode ver que o valor do financiamento ele colocou como notação científica. Por que ele faz isso? Porque a gente tem valores muito grandes, então ele coloca como anotação científica. Para a gente ver qual é o valor mínimo e máximo ali de cada valor de financiamento, a gente pode colocar aqui um print maior renda e print menor renda, onde a gente faz o que? O def original e somente aquele campo que a gente quer visualizar e coloca aqui max, e aqui no valor mínimo a gente coloca o min.
Quando a gente executar, olha lá, a maior renda é 1.400.000 e a menor renda é 29.327. Isso a gente vai analisar também posteriormente. Vamos prosseguir aqui, olha lá. Aqui a gente vai fazer algumas consultas rápidas para ver inicialmente como que está balanceada essa nossa variável alvo. Olha lá, se a gente fizer aqui ó, um df original.groupby, a gente quer fazer o que? Um agrupamento por inadimplente cobrança, que é a nossa variável target, a nossa variável alvo. Ponto size, que aí o ponto size ele faz o que? A contagem de cada valor distinto dentro da variável. Se a gente executar, olha lá, a gente tem a variável então inadimplente cobrança, a gente tem que não é inadimplente 2.377 e que é inadimplente 8.038. Bom, aqui claramente a gente já vê que a variável alvo ela vai precisar ser balanceada e isso a gente vai ver na etapa de pré-processamento. Em relação ao balanceamento, eu vou explicar para vocês em detalhe lá quando a gente for fazer essa etapa. O porquê do balanceamento e qual o problema que pode dar se a gente não balancear essa variável. Vamos prosseguir aqui com a nossa análise e da mesma forma a gente vai fazer um group by em prazos de financiamento, aqui ó, prazos de financiamento e de renda mensal do cliente. Olha lá, então olha lá, a gente tem aqui ó, de renda mensal do cliente, a gente tem de 1.800 a 9.800. Lembra que aqui a gente estava vendo no Describe, ó, esse valor aqui, ó, valor financiamento, aqui a gente colocou a nomenclatura errada, me perdoem, tá vendo? Vamos colocar aqui, ó, maior valor financiado e aqui é o menor valor financiado. Então aqui não é renda, aqui é valor de financiamento, porque estava muito discrepante, foi um detalhe que acabou passando, mas agora eu já me atentei, então peço desculpas, estou corrigindo aqui, vamos só executar de novo, ó. Então a gente tem valores financiados de 1.400.000 e o menor de 29.000. E a renda nós temos essa renda aqui, ó, no Group By, a menor renda é 1.800 e a maior renda é 9.800 reais. E agora para finalizar, então vamos ver aqui de novo o nosso valor financiado, olha lá, o valor de financiamento, a quantidade, tá? Aqui é a quantidade e o valor ali de cada financiamento. Então, ó, nós temos muitas diferenças aqui, ó, muitos valores diferentes. Isso aqui na nossa etapa de engenharia de atributos a gente vai tratar também, tá? Que vai ser a próxima etapa. E agora a nossa próxima etapa, que vai ser o nosso próximo vídeo, que a gente vai fazer o quê? Análise exploratória de todas as variáveis categóricas, bem a fundo, tratamento dos valores missing e engenharia de atributos. Nós vamos fazer isso tudo também passo a passo no próximo vídeo. Então te vejo em breve no próximo vídeo. Valeu!